Glória a Deus. Não há treva que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Oh, glória a Deus. É com muita alegria, irmãos, que atendo ao convite do Espírito Santo e também dessa casa de amigos, Pastor Francisco, Pastor Wagner, todo o ministério que o acompanha, os ministros que assistem essa casa. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Muito obrigado uma vez mais pelo convite. Muito obrigado pela recepção, é sempre calorosa, sempre agradável. E nós nos sentimos à vontade aqui como se estivéssemos na nossa própria casa. Glória a Deus. Queridos, eu quero, junto com os irmãos, ler o texto que foi proposto pelos irmãos, Romanos, capítulo de número 12. O verso 1 e o verso 2, eles dizem assim, vou ler, creio que os irmãos já estão bem treinados, então só para a gente poder deixar marcado, está escrito: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tome assento, queridos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Uma vez mais tenho que pedir perdão aos irmãos. Saí de casa, a esposa estava chegando e na verdade te disse, hoje deveríamos estar em Madureira, mas pedimos dispensa e assim Deus nos concedeu essa alegria, esse privilégio, essa oportunidade de, em uma reunião espiritual, participar de algo tão glorioso, algo tão importante, algo que faz a diferença na vida de todo homem, na vida de todo ser que um dia entende que é dependente de Deus, que é necessitado do Espírito Santo para a sua vida em todos os sentidos. Por isso, para ficar gravado no seu coração, João 8,32. Quem se lembra qual o versículo do lado da escrito? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer um coral, irmão, no 3? Fala todo mundo junto, 3. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coisa boa, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você vai fazer com a verdade, mas eu sei o que a verdade vai fazer contigo. Aleluia! Guarda isso no teu coração. Eu não sei o que tu vai fazer com a verdade. Pode negar ela, pode jogar ela fora, pode colocar onde você quiser, mas o que ela vai fazer contigo, ninguém pode mudar. A verdade em nós, ela muda inteiramente a nossa realidade. O que eu faço com ela é problema meu. Agora, o que ela faz comigo é algo que ninguém mais pode fazer.
Essa verdade, ela pode nos colocar dentro do céu, mas também essa verdade, como já foi dito nessa noite, é uma verdade que em determinado momento ela vai ecoar e vai ser triste aos ouvidos de quem a escutar, dizendo: eu não. E é verdade, isso vai acontecer. Não tem para onde fugir dessa verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele vai propor à igreja, não somente à igreja, porque a igreja ainda não estava fortalecida. Em Roma a igreja ainda não estava totalmente estruturada. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos romanos, ele nesse texto, ele vai dizer que rogava pela compaixão de Deus. Perceba, o apóstolo, ele está falando de rogo, ele está falando de oração. Logo, estamos vendo um líder, alguém que em algum momento vai dizer que como que sentisse dores de parto por aqueles a quem ele tinha gerado. Então ele está falando para um público que ele gostaria muito que compartilhasse da sua mesma fé, que compartilhasse da sua mesma esperança, que colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida. E ele vai iniciar então esse texto dizendo que orava para que isso acontecesse na vida dos seus ouvintes. Olha que coisa interessante, irmãos. Aí ele vai avançar e vai falar três coisas. Ele pede para que nós nos apresentemos a Deus como? Como? Alguém falou? Eu não ouvi não, quem falou? Mas o que? Santo e agradável. Perceba, Deus só vai se agradar quando o sacrifício for vivo, santo, porque quem vai dizer se está se agradando ou não do que eu estou te dando é você. Você pode fazer média, Deus não faz média não. Se ele estiver gostando, ele aplaude, se não, ele repreende. Então, o chamado do apóstolo Paulo é: procura apresentar-se a Deus como primeiramente um sacrifício vivo, santo, e que Deus ache isso agradável. Entenda, irmãos, a gente precisa passar por aprovação. O interessante é que a aprovação, ela é bem colocada em uma escada bem inteligível. Perceba, primeiro apresenta o sacrifício vivo, santo, e depois a aprovação vem ou não vem. Mas uma vez aprovado, isso aqui tem três escalas, viu, irmãos? A Bíblia diz então que nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Perceba, você vai se exercitar em três frentes. Deus vai te responder na mesma proporção. Isso é coisa boa. Isso é bom demais. Você vai se exercitar em três frentes. Quando eu digo você, eu digo eu também. E Deus, ele vai nos responder na mesma proporção. Então Deus vai me dar a condição de experimentar qual seja a boa. Irmão, para poder pensar. Quando a gente fala de coisa boa, a gente pensa que ainda pode melhorar. Pode ou não pode? Então escuta, tudo isso que está acontecendo aqui é bom, mas Deus está preparando um negócio muito melhor. Tem um negócio no fim aí para aqueles que perseveraram, irmão, que o negócio nem se... Esse apóstolo Paulo vai dizer que é coisa que os olhos ainda não viram. Perceba isso. Olha só o que é o negócio que nos espera. Os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, ainda nem subiu ao meu e ao teu coração. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então perceba, boa é isso aqui é muito bom, irmãos.
Não existe outro lugar melhor do que esse lugar em se tratando de reunião de crente. Aí ele vai dizer que a coisa vai evoluir para o perfeito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando a coisa começa a evoluir e passa para o perfeito, a gente já começa a perceber que esse perfeito está na base da igreja. Deus vai chamar Abraão, vai dizer para Abraão: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Parece pedir muito, né, irmãos? Como eu vou atingir a perfeição segundo as minhas próprias forças? Deus está falando para Abraão a mesma coisa que está falando para mim e para você. Olha, tu já ouviu a minha palavra, entenda João 8,32. Tu já ouviu a minha palavra, não já? Já entendeu com a minha vontade e meu propósito para você, não é? Então, agora, anda na minha presença, toma a minha palavra como a tua regra de fé e conduta, porque a perfeição com certeza você vai alcançar. Não vai alcançar a perfeição que eu desejo de você, mas você vai alcançar a perfeição que o Senhor espera de você. Tendo em mente, irmãos, que nessa época o Império Romano ele dominava, e a Bíblia diz que em um determinado momento, Atos capítulo número 12, verso 1 ao verso 5, mas principalmente o verso 5 vai dizer que a igreja fazia constantes orações. Olha que a gente começou a falar para a gente não se conformar, viu, irmãos? Porque às vezes, oh glória a Deus, às vezes o diabo ele dá uns ataques, não mata, mas acerta um dos nossos. Mas a gente disse que ele, oh glória a Jesus, Deus é bom, né, irmão? Deus é maravilhoso. A gente diz que ama esse nós. A gente diz que é muito bom estar com eles. A gente diz que é muito bom o trabalho que ele presta. Mas o diabo acertando, muitas vezes nós o abandonamos. Muitas vezes a gente deixa ele de lado. Até porque a nossa vida continua de maneira que nós pensamos e elaboramos, está tudo certo. Se está tudo certo comigo, então está tudo certo. Mas a Bíblia diz que os discípulos em meio à perseguição, entenda isso aqui, irmãos. O evangelista Marcelo sempre disse, eu já falei isso daqui, ele diz que Deus fala pouco para a gente entender muito. Que se Deus fala muito, a gente não entende nada. Eu sempre repito isso, irmão, porque é verdade. Preste atenção, perseguidos, escondidos, sob pressão, em meio a risco de morte. Não eram só ameaças, agora real. Tiago já perdeu a cabeça. Meu Deus, aleluia. Isso agradou a alguns. Vendo que isso era legal, que o povo batia a palma, a Bíblia diz que então lançaram mão de Pedro. Tendo lançado mão de Pedro, alguém pensou: isso vai chegar em nós. Isso vai chegar em nós, isso vai nos alcançar. Ou a gente, oh glória a Deus, ou a gente se levanta agora e assume aquilo que nós dissemos que somos, ou então a gente vai sofrer as consequências. Meu Deus, aleluia. Ou nós nos levantamos agora e fazemos o que o mestre ensinou, ou então nós vamos sofrer a consequência. E se nós ficarmos dentro da caverna, seremos tidos como covarde, e o Senhor não quer nos chamar de covarde. Aí sabe o que eles fazem? Pedro está preso? Tudo bem, vamos fazer o quê? Vamos fazer o que o mestre ensinou. Preste atenção, irmão, e não vos conformeis com esse. Quem representava naquele tempo o mundo, o sistema e o poder do adversário era Roma. Segundo
O livro de Apocalipse, ainda corroborando com o livro de Daniel, crê-se que essa é a nação cuja ferida mortal foi curada e em determinado momento ressurgirá e fará parte então daquele conglomerado de nações citado com 10, aonde a primeira besta levará toda a humanidade a adorar a segunda besta e o seu poder. Diz a Bíblia que esse império está em plena evidência, funcionando perfeitamente sobre os moldes do adversário. Mas a Bíblia diz que por mais forte que esse império fosse, por mais endemoniado que ele fosse, por mais que eles fossem atrevidos, alguém ousou desafiá-lo. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Alguém ousou desafiá-los. Deus é eterno. Jesus já tinha ensinado a Pedro: Pedro, põe a tua espada na bainha, Pedro, porque aquele que fizer uso da espada, Pedro, a espada também perecerá. Não seria com espada. Desafiar o sistema não seria guerrear no mesmo molde que os deles. Desafiar o sistema não seria afrontá-los a ponto de dizer que está em patamar de igualdade. Você, desarmado, diante de alguém que serve o sistema, você pode se achar inferior até, mas você não pode se esquecer que você guerreia no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para poder desfazer qualquer obra do adversário. Para desfazer qualquer obra do adversário. Então não tem uma obra específica que não possa ser desfeita, porém eu tenho que assumir a vanguarda. Aí os discípulos se ajuntam dentro da casa da mãe de João Marcos. E o que eles foram fazer? Irmão, não adiantava fazer outra coisa que não fosse invocar o nome de Deus. A Bíblia diz que agora eles se colocam a orar, se colocam a invocar o nome do Senhor, se colocam a interceder, a pedir a Deus uma intervenção divina em prol da vida daqueles que ele julgava ter sido chamado, separado, capacitado por Deus para poder dar continuidade ao que Jesus havia iniciado. E a Bíblia diz que o plano do adversário continuava se desenrolando. Ele não tinha parado. Então perceba, dentro da casa se sabia que em algum lugar tinha um projeto de morte, mas dentro da casa eles não se intimidaram com isso. As notícias que vinham de fora não tirava eles do propósito. As notícias que vinham de fora não tirava eles do foco. Eles entendiam que clamando ao Deus do céu, alguma coisa podia ser feita. E a Bíblia diz que vai acontecer uma intervenção divina. Aleluia! Porque a intervenção divina aconteceu. Um dos tópicos da mensagem: e não vos conformeis com esse mundo. Mas pastor, isso agora é normal. Isso está acontecendo em todo lugar. Não seria diferente aqui? Pode ser diferente aqui sim. Depende em que condição se encontra a minha e a tua fé. Eu estou buscando renovo porque o ano de 2024, os desafios serão maiores do que os desafios do ano de 2023. E para poder enfrentá-lo e vencer sem você se ferir, somente assumindo a posição de guerreiro de Deus. Mas para poder guerrear essa guerra, primeiramente eu tenho que estar inconformado. Aqui é que pega, pastor. Eu posso falar, não posso? Aleluia.
Se eu disser que estou inconformado, mas ainda assim eu compartilho das coisas que o sistema está promovendo, não existe inconformação. Aleluia. Pastor, inconformado é inconformado. Igreja, inconformado é inconformado mesmo. Meu Deus, aleluia. Pastor, inconformado é inconformado. Não tem como eu dizer que estou inconformado e escolher qual é a forma de ficar inconformado diante do sistema. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todo mundo vai para o céu, não vai, irmão? Jesus vai arrebatar, vamos todos para o céu, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: o carnaval está chegando. Meu Deus. Pode pregar, não pode, pastor? À vontade. Eu já vou entregar o microfone. O carnaval está chegando. Eu não vou lá, não. Eu me livre, irmão. O sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo. Mas eu também posso trazer ele para dentro da minha casa. Mesmo inconformado, viu, pastor? Eu estou inconformado. Aleluia. Aleluia. Eu quero renovo, eu quero estar forte, eu quero ser um poderoso na mão de Deus. Eu não vou lá, mas permito às vezes ele entrar. Não estou inconformado. Não tem como estar inconformado desse jeito. Irmãos, inconformado é inconformado. Você já não descobriu o que é que pode te atrapalhar e me atrapalhar na minha caminhada? Irmão, acabou. Aleluia. Sai da minha frente. Aleluia. Não tem negócio contigo. Aleluia. Eu não vou olhar para você. Aleluia. Deixa eu contar um negócio para vocês, irmãos. Eu tenho feito casas lá na Pedra de Guaratiba, no bairro chamado Parque Guará. Talvez alguém aqui conheça. E eu conheci uma menina. Presta atenção nisso, pastor. Eu conheci uma menina, vi que ela estava afastada do evangelho, o pai dela um presbítero. E cheio de amor no coração, pastor. Aí comecei. Aí chegou o dia que o Espírito Santo de Deus me acendeu uma luz amarela. Você sabe que a luz amarela quer dizer do semáforo, né? Atenção. E eu não estava entendendo. E aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo? E, tranquilo, falando do amor de Deus. Um dia, quando eu cheguei nesse lugar, ela foi e fez uma declaração. Fica tranquilo, irmão. A declaração que ela fez é que ela tinha feito uma besteira. Uma pessoa cercou ela e conversou e tal. E conseguiu roubar a atenção dela e algumas coisas mais. Disse ela a mim que estava arrependida. Só que quando ela abriu e falou comigo, o Espírito Santo gritou dentro do meu coração: essa armadilha era para você. E eu saí dali pensando: Senhor, como? Tudo que eu faço ali é falar do teu amor, pregar o teu evangelho. Como assim? Aí o Senhor de noite me mostrou uma serpente. E Ele me mostrou o trabalho de uma serpente, pastor. Que quando ela pega uma presa que vai dar trabalho a ela, essa serpente ela se enrola. E ela vai enrolando aos poucos. Ela vai enrolando aos poucos. E um dos últimos atos dessa serpente é apertar, para que os ossos se quebrem, e aí então ela tem a condição de passar com a presa na sua mandíbula. O que eu fiz, irmãos? Abandonei a alma? Não. Coloquei minha esposa no circuito. Falei: olha, esposa, essa menina aqui, eu tenho falado do amor de Deus para ela, assim, assim, assim. Mas Deus falou comigo assim, 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 assim. Ela, sem problema, manda para cá que eu cuido. Aí passei para ela. Tu vai entender por que estou falando isso, irmãos. Aí passei para ela.
E ela começou a conversar com a menina. Estando ela conversando com a menina, ela botou para fora aquilo que estava guardado dentro do seu coração. Ela falou: todo homem não presta. Falou para a esposa: ah, como assim? O meu presta? Não conheço um homem que presta. Você só tem 21 anos de idade, como você pode dizer isso? É porque eu ouço muita gente falar por aí. Aí ela virou para ela e falou assim: olha, mas o teu marido, ela está lá, quem conhece pode falar com ela, viu? Ela tem a menina no Zap até hoje. O Flávio, uma Paula e outros mais conhecem minha esposa, ela pode ter escrito. Mas o teu marido é diferente. Toda vez que ele vem aqui, ele compra, eu prendo ele conversando com ele, porque ele fala de Jesus, mas eu nunca vi ele me olhando com maldade, nunca falou uma palavra insinuosa. Aí a minha esposa falou para ela: viu como é que tem homem que presta? E Deus quer te dar um marido que te respeite, Deus quer botar na tua vida. Mas eu sou casado. Aí ela falou: embora casada ou não, eu andei fazendo umas coisas erradas. Aí minha mulher entrou no circuito pregando para ela, falando para ela do que ela precisa fazer para poder voltar a ser uma cristã. Pastor, qual é o moral da história? Por que tu está dizendo isso? Você vai ser provado na hora da oportunidade que estiver diante de você. Quando ninguém estiver vendo, só Deus estiver vendo, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável, você vai ter que passar pelo esquadrinhamento de Deus. Você e eu vai passar pelo esquadrinhamento de Deus. E o que aconteceu? Deus olha para dentro daquela casa, vê uma igreja reunida em oração, com um propósito sincero em seu coração, cujo propósito era: Deus, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. A Bíblia diz que Deus ouve dos céus, envia um anjo dentro daquela prisão, tira Pedro de dentro daquele lugar, leva Pedro diretamente para casa. Ele vai à casa onde a igreja estava reunida, e a Bíblia diz que ao chegar ali, eles se regozijaram em ver Pedro, e Pedro se alegrou por vê-los mantendo-se em oração. Aqui a gente fecha a palavra, irmãos, porque a hora não nos espera. O que precisamos passar por fim nesta hora para a igreja? O tema que vocês escolheram é um tema significativo, muito emblemático. E vocês estão abrindo um ano em uma campanha, dizendo que estão pedindo ao Senhor fortalecimento, capacitação, estrutura para poder se manter crente, para se manter firme, para se manter no caminho do Senhor. Deixa eu te dizer, é exatamente isso que Deus quer para a igreja. Só que isso não depende de Deus, isso depende de nós. Por isso o princípio do texto vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício. Aí é que a gente fecha. Quem é que tem que se apresentar? É quem, pastor? Eu quem tenho que me apresentar como sacrifício vivo. Irmãos, se apresentar como sacrifício vivo não é se apresentar pronto não, viu? Se apresentar como sacrifício vivo é se apresentar certo do que está fazendo. É por isso que no livro de Hebreus está escrito: quem se aproximar de Deus tem que se aproximar vivo. Mas em outro termo está escrito: tem que se aproximar crendo que Ele existe. Irmão, não é isso. Eu tenho que me aproximar crendo. Não é só mais uma campanha, não é só mais um início de ano, não é só mais um trabalho onde o Espírito Santo de Deus opera.
vida. Aleluia. Essa é a vontade dele para a nossa vida. Então, primeiramente, eu tenho que me apresentar vivo. E o segundo ponto é santo. Como é que a gente se apresenta santo? Se eu já vou me apresentar ao Senhor santo, Ele já vai me tomar, já vai me levar para o céu. Então, como é que é esse se apresentar santo, pastor? Esse apresentar santo é se apresentar com uma decisão. Qual é a decisão? A minha decisão é a seguinte: eu conheço o mal que me cerca, eu conheço o mal que me espreita, eu conheço por que lado geralmente o adversário vem para me dar uma queda, e não foram poucas vezes que ele já derrubou a muitos, às vezes na mesma situação. Eu já sei disso. Dessa vez não vai ser mais assim. Dessa vez eu vou para poder permanecer. E a decisão que eu tenho no meu coração é o seguinte: eu vou correr dessa situação, eu vou fugir dessa situação. Eu já sei que não dá nem mais para poder conversar uma palavra dentro desse ambiente. Eu já sei que não posso parar um segundo neste lugar. Eu já sei que não posso mais participar disso, que aparentemente é inofensivo, mas que no final sempre me ganha. A partir de hoje vai ser diferente. Eu quero na minha vida essa verdade, e eu vou me apresentar santo ao Senhor. A decisão de se apresentar santo ao Senhor é se apresentar decidido para não cometer as mesmas falhas. Se depender de mim, eu não vou conseguir. Se depender de você mesmo, igual já foi dito, você não vai conseguir. Mas se eu me apresentar ao Senhor decidido e falar: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu não sei, mas Tu sabe. Senhor, eu não entendo, mas Tu entende. Eu não consigo, mas Tu consegue. Aí Deus vai abrir a mão e vai falar: eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pelejarão contra ti, não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te dar vitória nessa guerra. Mas eu preciso me apresentar santo, pastor. E santidade é uma decisão. Santidade é uma decisão. Sabe por quê? O pastor Wagner estava falando aqui, e eu sentado ali falando com Deus, eu falei: é verdade, Senhor. O texto está falando: naquele dia muitos dirão. Olha aí, Senhor. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei, mas não pregou em santidade. Ele não decidiu pregar em santidade, pregou. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Deus santo e poderoso. Senhor, no Teu nome eu orei. Orou mesmo. Mas não orou em santidade. Foi uma decisão de não orar em santidade. Eita! Eita! É por aí, Jesus. Oh, glória! Senhor, no Teu nome eu cantei. Cantou mesmo. Muita gente recebeu, foi edificada. Mas você decidiu fazer isso sem santidade. Meu Deus! Você decidiu levar uma vida sem santidade. Se acostumou com os status, se acostumou com as posições, se acostumou com os aplausos, se acostumou com os prêmios, e esqueceu que sem santidade ninguém verá Deus. Se esqueceu que o teu dom, meu dom não salva. Se esqueceu que a minha, a tua habilidade não nos coloca dentro do céu. Meu Deus! O Senhor é santo e exige da sua igreja santidade. Aleluia! É aqui que nós estamos enquadrados, e muitos vão deixar de entrar. Eu não quero
quero ser um desses. Meu Deus. Não é porque deixou de pregar, não é porque deixou de cantar, não é porque deixou de orar, é porque deixou de santificar a sua vida, deixou de santificar o seu altar, deixou de santificar o seu eu, o seu coração, e se acostumou a fazer as coisas de qualquer maneira. Mas naquele dia a Bíblia diz que Deus fará uma separação. E nesse momento, irmão, Jesus, aleluia. nesse momento, onde não vai caber mais recurso, pastor, acabaram-se os recursos. E isso é apresentado, sabe aonde? Nas 10 virgens. Eu sei que você já tinha pensado, isso é representado lá nas... Jesus falou disso, pastor. Eu sei que você queria ouvir outra coisa. Sei que tu se preparou para ouvir outra palavra. Mas o propósito de Deus não é que nós tenhamos só um ano de vitória. O propósito dele é que nós vivamos a eternidade com ele, livre de pecar, livre de pesar, livre de ser atormentado, livre da condenação eterna, livre do fogo do lugar que não foi preparado para os homens. Aleluia! Glória a Deus! O tempo de buscar azeite é agora. O tempo de buscar azeite é agora. Eu não sei se tu vai pegar na casa do vizinho. Daquela mulher o negócio estava dentro de casa, né? Mas hoje de repente tu vai pegar na casa do vizinho. Tem problema não. Se é lá que está o azeite, vai buscar. Mas não deixa para parar de frente da porta sem ele. Meu Deus. Se tiver de andar uma milha, uma légua, anda atrás desse azeite encontrando, pode parar na porta, porque com certeza a porta se abrindo, nós entraremos. Mas não percorra o mundo todo atrás de fazer um prosélito e depois eu e você perder o melhor que está registrado na história, que é herdarmos as mansões celestiais. Que nessa noite o Espírito Santo possa verdadeiramente nos preparar para um ano, 10 anos, 1 milênio, não sei quantos milênios, uma eternidade. Essa preparação aqui é para nós vivermos crente no ano de 2024. Aleluia. E pode ser que nesse ano de 2024, por causa dessa tua preparação hoje, você entre para a eternidade com Jesus. Nós nos preparamos para agora, mas também pode ser agora o retorno do Mestre. E nós adentraremos a eternidade. E na eternidade, não se preocupe. Agora você receberá novas vestes. Você não conhece o nome que você vai receber. Você não sabe nada lá daquele lugar glorioso. Mas o importante, não precisa nem saber agora não. Vamos entrar lá para a gente poder conhecer os mistérios. Eu costumo dizer, irmãos, que muita gente fala do que está fazendo por causa dos galardões. Fala, irmão, também quero galardão. Mas eu só ganho galardão se eu entrar lá. Então primeiro deixa eu querer entrar lá, que é para poder, quando o galardão vier, eu já sei, eu estou seguro. Pode vir galardão, pode vir tudo que está na minha conta, eu quero, mas eu preciso entrar lá. O segredo é entrar lá. E para poder entrar lá, amigo, a gente precisa vencer essas 3 etapas. E por fim, o que resta para nós? Nós vamos conhecer a perfeita, boa e agradável. Agora não é só mais em escala, vai estar tudo em uma coisa só. O céu é perfeito, ele é bom e ele é agradável. Por isso que vale a pena nós nos prepararmos. Por isso que vale a pena nós nos consagrarmos, nos santificar na presença de Deus. Porque para onde nós iremos, nós veremos que não foi em vão o nosso trabalho sobre essa terra. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe o rebanho. Deus abençoe o ministério.
Deus abençoe a cada obreiro, a cada membro, que nós tragamos ao nosso coração essa palavra e façamos dela bom uso, e que nós nos exercitemos para poder entrar dentro desse projeto, porque no final nós receberemos aquilo que Tiago diz no capítulo 1, verso 12: bem-aventurado o varão que sofre a perseguição, porque após ter vencido, receberá coroa de justiça. Que Deus conceda a nós um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de comunhão, um ano de interação com o Senhor. E que, se Ele voltar, nos encontraremos na glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.